Comentaristas e para falar, claro, sobre as posses, sobre as declarações. Começando por você, Roberto Mota, a gente destaca a posse de Tarcísio aqui em São Paulo e também desses dois estados que estavam com as contas praticamente fora de ordem, né? Quando as duas gestões já tinham tomado posse em 2019. Mota. É muito interessante porque primeiro são três estados muito importantes, né? Talvez os três estados mais importantes do país, depois porque foram três governadores que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, né? A posse do Tarcísio eu arrisco dizer, um momento de esperança no dia de hoje, a esperança de um governo baseado em competência e boas ideias, né? O Tarcísio é um técnico experiente, com larga experiência em projetos complexos, mas eu acho que o seu projeto mais desafiador foi a sua transformação de técnico em político. Ele, durante o discurso, agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro, creditou ao presidente Jair Bolsonaro o nascimento do Tarcísio político. Mas a gente tem que fazer justiça. Durante a campanha eleitoral, o Tarcísio mostrou muito talento, muita habilidade, mostrou luz própria. Nós mesmos o entrevistamos algumas vezes na Jovem Pan e ele foi muito bem nas entrevistas. Agora terá pela frente um enorme desafio, que é gerir o Estado que ficou 28 anos na mão do PSDB e lidar com um governo federal que provavelmente será hostil a ele e ao seu governo, até porque o Tarcísio impôs uma derrota ao candidato do PT no governo de São Paulo, né? Que durante vários momentos, durante a campanha, até fez pouco caso do Tarcísio e acabou perdendo e perdendo feio. O Tarcísio é uma nova liderança que encarna a esperança de muitos eleitores. E acho que a mesma coisa a gente pode dizer do governador Zema, que continua surpreendendo positivamente. Muita gente deve ter dado um pulo da cadeira quando ouviu as primeiras palavras do discurso dele, em que ele agradeceu aos 10 partidos que o acompanharam na campanha à reeleição e fez questão de citar o Partido Novo na última colocação. Isso, para mim, mostrou um amadurecimento muito grande do Tarcísio. No livro que eu escrevi sobre a criação do Partido Novo, né, que eu criei junto com o João Amoedo, eu faço essa meia-culpa, né, essa ideia que a gente tinha de que era possível um governo com um partido único, né, uma chapa puro sangue. Isso é uma besteira absoluta. Eu cheguei à conclusão há muito tempo e está aí agora o governador Zema dando essa demonstração de maturidade política. E, por último, Cláudio Castro não deixa também de ser um fenômeno. Ele assumiu depois do impeachment do governador Wilson Witzel, no meio de uma pandemia. A sua experiência anterior tinha sido como vereador. Ele demonstrou grande capacidade de articulação política, foi eleito agora, né, com votos próprios, uma votação espetacular, e ainda conseguiu uma excelente votação no Estado para o presidente Bolsonaro. Então, esses três governadores, essas três posses, são de três vencedores, de três políticos hábeis e que sinalizam esperanças de dias melhores para o Brasil, pelo menos nesses três estados. Aproveitando a presença e a participação do professor Adriano Cerqueira aqui conosco, cientista político. Professor, dentre as 28 posses que a gente acompanha hoje, 27 governadores e provavelmente a principal do presidente Lula neste domingo, 1º de janeiro, pelo resultado das urnas, metade do país deve estar animada com a data especial de hoje, com o futuro que começa a se desenhar. Outra metade não acredita que o novo governo possa fazer um bom mandato, que poderia reunificar o Brasil. Eu acho muito difícil essa tarefa. Lula, eu acho que não tem esse perfil, né? Alguns dos seus pronunciamentos mostraram que ele não está muito aberto à conversa, né? Ele tem ameaçado com medidas repressivas, né? Regulamentação das mídias, principalmente das redes sociais.
Essa forte aproximação dele com alguns ministros lá do Supremo também mostra que talvez o caminho que ele possa querer trilhar seja o da repressão, da censura, junto à oposição, mas ao mesmo tempo ele sabe, né, que 3 estados mais populosos e mais importantes economicamente, ele perdeu e perdeu feio, e tem governadores que são já expressões de liderança nacional. Tanto o Zema quanto o Tarcísio aparecem como nomes fortes para daqui a 4 anos. E, de certo modo, Bolsonaro foi uma liderança nacional que conseguiu projetar novas lideranças. O grande erro, vamos dizer assim, a grande limitação política de Lula é que o Lula ele não projeta novas lideranças, né? O PT fica dependente dele, né? E ele, beirando os 80 anos, está aí assumindo mais um mandato. Então, ao contrário disso, Bolsonaro, em 4 anos, ele conseguiu promover outras lideranças políticas de porte nacional, com brilho próprio, isso é muito importante, né? Todas essas novas lideranças não dependem do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo são gratas, né? Principalmente o Tarcísio, ele foi muito hábil no seu discurso, ao mesmo tempo que fez menção a Bolsonaro, ao apoio dele, ele lembrou três nomes muito importantes do PSDB, né? Meio que trazendo parte do PSDB mais importante para o seu lado, né? Tipo assim, colocando uma certa instabilidade nesse aparente aproximação do PSDB com Lula, mas ele fez questão de mencionar 3 fortes expressões políticas de São Paulo, né, tucanas, no seu discurso, e mostrando aí uma intenção de agregar um apoio de vários partidos, mas numa visão que não é a visão de Estado, a visão política que o Lula tem. Então, vai ser bem interessante. Eu acho que se a gente colocar todos os governadores que estão tomando posse, mais o presidente, uma boa parte do eleitorado está parcialmente satisfeita hoje, né? Mas, assim, com certeza, o que vai ser esses próximos anos ainda é uma incógnita, mas Lula não vai ter facilidades para governar como ele teve no passado. Isso, com certeza, vai acontecer. Deputado Coronel Tadeu, voltando a falar sobre a posse de Tarcísio Gomes de Freitas, nesse momento o governador está chegando ao Palácio dos Bandeirantes, vai ser recebido por Rodrigo Garcia, tem todo o protocolo também, a posse do secretariado e aí o início da gestão propriamente dita. Mas me chamou a atenção no discurso ele falando sobre algumas obras que estão paradas em São Paulo, ainda não concluídas, como o Rodoanel Norte, que ainda não ficou pronto, e também o metrô aqui de São Paulo. De que forma a experiência dele no governo federal nessa área da infraestrutura, isso ajuda a obras aqui em São Paulo que estão paradas? Ele falou da linha 17, que é uma linha que era para ficar pronta para a Copa de 2014, mas faz anos que não tem sequência da forma como os moradores aqui de São Paulo esperam. O Estado de São Paulo, ele também passou por um grave problema, que é o da corrupção. Nós não podemos isentar o PSDB de tantos focos de corrupção que ocorreram nesses 28 anos. O PSDB entrou no governo do Estado de São Paulo dia 1º de janeiro de 95 e encerrou seu ciclo ontem, no dia 31 de dezembro de 2022. O Tarcísio é uma pessoa extremamente experiente, carrega uma bagagem fantástica. Vem do setor de engenharia do Exército e tramitou um pouco na Controladoria Geral da União, depois na Câmara dos Deputados, como assessor parlamentar, consultor parlamentar. Depois, viveu a sua nobre experiência no setor da infraestrutura do Brasil, no DENIT, no Ministério da Infraestrutura, e comandou esse ministério. Ele sabe muito bem o quanto pode se roubar numa obra, tem o conhecimento perfeito disso e fez exatamente o contrário. Mandou no ministério, não aceitou indicações políticas em momento nenhum e o discurso dele bate com a prática. A escolha dos secretários que foi feita é essencialmente técnica e aí eu apenas separo o Gilberto Kassab, que vai comandar a Casa Civil ou a Secretaria de Governo para fazer aquilo que ele sabe, a articulação política. Até porque nenhum governador vai conseguir governar sem ter um bom diálogo com a Assembleia Legislativa. Inclusive,
Esse diálogo foi citado no discurso dele. Ele tem muitos desafios. Rodoanel e metrô são apenas 2 obras num universo de várias obras que ele precisa tocar. O estado de São Paulo, ele é um estado atrasado, principalmente na questão do transporte público. Há muitas regiões que carecem de transporte público, principalmente o metrô. Se você fizer uma comparação com cidades bem menores ao redor do mundo, você vai perceber claramente que a deficiência de transporte na cidade de São Paulo e no estado também é muito grande. Um outro exemplo que eu dou é a questão da concessão de rodovias. O PSDB, nos últimos 4 anos, nos presenteou com inúmeras praças de pedágio, encarecendo a vida de todos os paulistas, em especial o setor do transporte. E a única rodovia que o Tarcísio conseguiu renovar o contrato, que foi a BR-116, no trecho Rio-São Paulo, chamada de rodovia Presidente Dutra, ele conseguiu um fato histórico nunca antes visto no Brasil: redução da tarifa de pedágio e investimentos por parte da empresa que ganha a concessão. Se eu não me engano, são 2 bilhões de reais previstos para esses 400 quilômetros, que vai transformar a rodovia Presidente Dutra na principal e mais tecnológica rodovia que nós teremos na América do Sul. Um fato inédito. Ele quer trazer esse modelo de gestão para o estado de São Paulo, e eu tenho certeza absoluta que conseguirá. Eu queria aproveitar, Tiago, se você me permitir, fazer uma pergunta para o professor Adriano. Nós acompanhamos aí, Carlos. Ali já saiu, então eu... Já, coronel, ele teve um compromisso perfeito, agora. Não há problema nenhum. Mas se o senhor quiser fazer um apontamento, pode fazer. Eu aproveito para fazer o comentário, que é a minha percepção. Nós vimos aí o Romeu Zema tomando posse e falando dos seus feitos, dos seus 4 anos que foram sofridos mesmo, foram suados no governo de Minas Gerais. Cláudio Castro também pegou, entre aspas, aqui uma barra pesada, teve que fazer uma transição de um governo Witzel para o governo dele, mas conseguiu ter as rédeas na mão, e o Rio de Janeiro hoje parece que sobrevive muito bem, e o estado de São Paulo agora que chega com um novo modelo. O que tem de comum nesses 3 governos que agora vão se iniciar é a postura da política, do campo político em relação à economia. Todos eles acreditam num estado pequeno, mas que funcione nas principais áreas de serviços que são prestados à população, basicamente saúde, educação, segurança e infraestrutura. Isso é essencial. Nenhum deles acredita que o estado tem que ser macro. E olha só o comentário que eu faço em relação ao governo federal, que pensa exatamente o contrário. Pensa num estado grande que gasta muito, mas que não faz o mínimo esforço para trabalhar e trazer o dinheiro para sustentar esse gasto. Deputado. Ao contrário, chama a população para pagar uma conta praticamente impagável. E até a pergunta que eu iria fazer para o professor. Deputado,